Tudo que você nunca ouviu sobre os 4 cavaleiros do livro do Apocalipse, você vai ouvir nesse estudo, porque você não vai ouvir somente sobre os 4 cavaleiros e aquela interpretação simplista que todo cristão tem no início de um estudo da Palavra de Deus. Presta atenção nisso. Os primeiros 20 minutos vai ser só de introdução e preparo para você entender toda a estrutura do livro do Apocalipse e os vários panos de fundo que tem no livro. E você vai ter que ter paciência, perseverança e muita força de vontade para entender tudo o que está sendo falado. Eu vou começar falando da estrutura do livro do Apocalipse para você entender que esses 4 cavalos não é brincadeira. Não é apenas chamar um cavalo de cada nome, dar um personagem para cada cavalo, falar tudo que é ministério do anticristo e achar que você chegou no máximo da revelação. Porque se você pensa assim, é semelhante a uma pessoa que tem um rio profundo diante dela, um rio que cura, que sara, mas a pessoa só chegou e molhou a pontinha dos dedos na água. Ela não entrou, ela não foi 1000 côvados para frente, ela não caminhou mais 1000 côvados, as águas não chegaram nem na cintura, ela não tem força de vontade para fazer isso, é cansativo, o rio é fundo, dá medo, eu vou ficar aqui mesmo molhando as pontas dos pés e tá bom, já entendi. Você acha que só molhar as pontas dos pés você vai entender a estrutura do livro do Apocalipse e o que são verdadeiramente esses 4 cavalos? Para você entender isso, você precisa, pelo menos, ir até os 4000 côvados do rio, porque após os 4000 côvados, tem mais 2000 pela frente para você chegar até o santuário de Deus. Se você diz, esses 4 cavaleiros é o seguinte, é muito simples. O primeiro é o anticristo, o segundo é guerra que o anticristo faz, o terceiro é a fome da guerra que o anticristo fez, e o quarto é o anticristo na metade da semana. É semelhante a você chegar em um lugar e Deus falar, tá vendo esses ossos secos? Podem eles reviver? Aí você fala, não sei, Senhor, tu o sabes. Aí Deus fala, profetiza e faz eles reviverem. Aí você profetiza, os ossos vão se encaixar uns nos outros, mas vai ser um exército de caveira. Bom, já não tem aquela bagunça de ossos. Você já tá vendo alguma coisa ali, um exército de caveira, mas tá tudo morto. Aí Deus fala, bom, profetiza. E você profetiza e faz crescer carne, tendões, pele. E aí você chega nesse ponto e fala, pronto, é isso daí, tô satisfeito. Tem um exército de homens, mas não tem o espírito, eles estão mortos ainda. Tudo bem, já tem carne, pele e tendões. Talvez sejam até homens que respiram, mas não têm o espírito de profecia. Agora, se você entender o que eu vou falar sobre os 4 cavaleiros, a estrutura do Apocalipse, o livro selado de 7 selos, as 7 igrejas, as 7 festas, as 7 trombetas, aí será semelhante a um homem que vai olhar para o exército, vai ver que tem carne, pele, tendões, tem até o sopro de vida, é um exército, mas que pode morrer a qualquer momento na guerra. Você vai entender isso, então você vai profetizar conforme a palavra de Deus, e o Espírito virá dos 4 ventos entrará nesse exército, e eles vão se pôr de pé. Ou seja, eles têm o Espírito de Deus agora, e só assim eles estarão vivos. Aí você vai entender a estrutura do livro do Apocalipse, vai ensinar corretamente os tempos. Vai por um tempo até ficar envergonhado da visão que você tinha antes, mas por outro lado vai ficar feliz de poder entender tanta coisa e poder explicar tanta coisa. Tudo conectado com a lei, com o Salmo, com os profetas, com o Novo Testamento e com o livro do Apocalipse. Você vai entender o porquê que os 4 cavaleiros são chamados pelos 4 querubins. Significa que eles não cavalgam se o céu não der a ordem. O querubim, o primeiro, que tem rosto de leão, fala para o primeiro cavaleiro, vem, e ele vem. Se o querubim não dá a ordem, ele não vem. Se o querubim diz fica, ele fica. Só aí nós já temos revelações. E isso já explica o porquê que esses 4 cavaleiros não são apenas cavaleiros. E por isso que eles são chamados de 4 ventos do céu que saem da presença do Senhor. Ou seja, você vai aprender que o primeiro cavaleiro não é o anticristo. E não é somente Cristo. Aliás, ele é Cristo, mas ele é Cristo e o seu reino, e ele é um ministério. O 4º cavaleiro, sim, ele é o anticristo, mas você vai aprender que ele não é só o anticristo. E que esses cavalos não cavalgam só dentro da última semana. Ou seja, você vai ter uma visão amplificada de tudo.
E como você vai estar estudando os 4 cavaleiros, que são os 4 primeiros selos de um livro selado de 7 selos, você vai entender o porquê do livro, a estrutura do livro, quem escreveu esse livro e por que Deus configurou esse livro assim, ocupando 60% do livro com 4 cavalos. E esses 4 cavalos vai convocar o profeta Zacarias. Vão ter enigmas, você vai ter que entender o porquê que em Zacarias não são apenas 4 cavalos, e sim 4 grupos de cavalos, e por que tais grupos vão para o norte, outros para o sul, por que um faz repousar o Espírito de Deus no norte, o porquê que os brancos vão após o preto. Não é exatamente tudo igual, não são as mesmas cores, mas é quase tudo igual. E não pode ser tudo igualzinho porque os tempos são diferentes. O cavalgar do ministério desses 4 cavalos, ou 4 grupos de cavalos no tempo de Zacarias, é diferente do cavalgar dentro da última semana. E você vai aprender que eles já cavalgam desde quando há homem na terra. Para falar sobre isso, um assunto vai puxando o outro. Você vai aprender um pouco sobre as 7 igrejas, um pouco sobre as 7 festas, é de maneira resumida, mas o suficiente para você relembrar o que você já ouviu aqui no canal, e para você que nunca ouviu, você vai ter o suficiente para você começar os estudos. É só investigar no canal e agora para a Palavra de Deus, e que você vai encontrar porção por porção, porque cada um desses temas tem que ter um estudo separado. Você estuda o livro de 7 selos, você estuda os cavalos de maneira separada, você estuda os 3 últimos selos de maneira separada, você estuda as 7 trombetas de maneira separada, porque as 7 trombetas não tem só lá no Apocalipse. O ministério das trombetas vem lá do livro da lei, passa pelos profetas. Então, para cada ponto do Apocalipse tem um estudo separado, mas chega um momento que nós temos que falar de todos eles juntos ao mesmo tempo. E é isso que o Senhor está fazendo no Apocalipse. Então, em algum momento do estudo, você vai ver eu parando para eu explicar o mistério das festas, a linha do tempo das festas. Eu vou fazer de uma maneira onde até quem não entende pode começar a entender alguma coisa. E para quem entende, já vai ter acréscimo, porque eu vou estar falando de 7 igrejas, de 7 festas, de 7 trombetas, dos efeitos dela na terra. E tudo isso está junto com os cavalos. Talvez seja necessário você escutar esse estudo 2 ou 3 vezes para entender completamente o que eu estou querendo passar. Você vai ter nesse estudo o contexto do profeta Zacarias, o contexto de Macabeus, vai entender muitas coisas dentro do livro do Apocalipse. A situação das 7 igrejas, o porquê que essas 7 igrejas, dentro de uma linha do tempo, tem 7 anjos que recebem 7 trombetas. Ou seja, é a igreja que recebe 7 trombetas. E esses 7 anjos que recebem 7 trombetas, depois eles vão ter 7 taças da ira de Deus. É ministério da igreja também. Quase certeza que você vai ouvir coisas que nunca ouviu até hoje, mas que estão aqui na palavra de Deus diante dos nossos olhos todos os dias. Exige paciência, perseverança e muita força de vontade para você aprender. Bom, esse é um dos melhores estudos que eu gravei sobre todos esses pontos. Então, vale a pena você ficar até o fim. Escuta a primeira vez, na segunda você pode começar a anotar, a buscar os textos. Na terceira vez, você já vai estar entendendo tudo, visualizando tudo como eu estou visualizando. Então o estudo vai ser assim, indo e voltando e pegando os 4 cavalos como gancho para voltar no ponto. Se você conseguir ficar até o final do estudo, você vai ter uma surpresa, porque eu vou falar algo tão grandioso dentro do livro de Zacarias que você vai se apaixonar pelo livro de Zacarias. Ele é um mini apocalipse. Vocês vão perceber que a partir de agora eu vou falar sobre a estrutura e a arquitetura do livro do Apocalipse, e vai ser muito bem fundamentado, e por isso o estudo está grande. Porque eu paro para dar exemplos, só que no caso do Apocalipse, eu vou falar algo que parece que não está ligado com o tema dos 4 cavaleiros, mas está intimamente ligado. Por isso que é preciso entender como Deus configurou o livro do Apocalipse. Pode ver que eu vou colocar pelo menos uns 3 panos de fundo do livro do Apocalipse. Você vai ver o livro do Apocalipse como se ele estivesse sendo construído do zero. Você vai ver os pilares, você vai ver o espaçamento, o embelezamento do livro,
o tipo de luz. Ou seja, você vai ver toda a estrutura e a arquitetura desse livro. Mesmo que resumidamente, porque esse livro é infinito, você vai ter bases o suficiente para entender tudo o que eu estou falando. A mesma coisa nós vamos ter que fazer com o livro de Daniel e com o livro de Zacarias, que são minis apocalipses. Mas só que isso eu vou fazer na parte 2. E na parte 2 nós vamos poder somar esses 3 livros e entender o porquê que o Senhor configurou o livro do Apocalipse dessa maneira. Também vai ser necessário você enxergar, vou repetir as palavras, estrutura e arquitetura do livro da lei, porque é ele que dá base para tudo. Não vou contextualizar essas coisas agora, mas saiba que o livro do Apocalipse, ele é todo configurado pelas palavras dos profetas. E pelo ministério dos profetas, Deus acrescenta visões, Deus repreende o povo no contexto literal de cada época, Deus volta no passado e vai para o futuro. Por que que ele faz isso? Porque Deus precisa repreender o que está acontecendo na época, repreender, exortar, chamar ao arrependimento. E aí Deus vai lançar profecias para o futuro para falar da vitória dele e do seu povo. Mas ele vai ter que castigar o seu povo. Então Satanás vai alcançando certas vitórias durante a passagem do tempo. Deus vai ter que relembrar o povo da história, e quando Deus vai relembrar o povo, ele sempre vai no livro da lei, a base de tudo. E lá no livro da lei, Deus vai começar, pelo ministério dos profetas, a revelar o sentido das coisas, que era para o povo já estar atento e saber. Mas como o povo estava atrasado, Deus começa a revelar, a conectar, a criar mistérios e mostrar que isso não tem a ver só com a época em que eles estavam vivendo, cada qual em sua geração, mas com o nosso futuro. Por isso que o livro da lei é a base de tudo. Então vamos ter que ter uma visão panorâmica do livro da lei, uma visão panorâmica de Zacarias, uma visão panorâmica de Daniel, e o livro do Apocalipse você já vai ter essa visão aqui. Por que que eu destaco Daniel e Zacarias? Porque se fosse para escolher o profeta número 1 de destaque do livro do Apocalipse, seria o profeta Daniel. Se fosse escolher o profeta número 2 de destaque, seria Zacarias. E a partir do Apocalipse 11, as visões de Daniel e Zacarias vão começar a mesclar. Então, se fosse para escolher um segundo profeta destaque, eu escolheria Zacarias. Se fosse para escolher um terceiro, eu escolheria Ezequiel, já que João tem que comer o livro, escrito por dentro e por fora, para ele poder profetizar para povos, línguas, nações e reis, e isso tem uma conexão direta com o profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel come um livro, profetiza suspiros e ais, pragas, e termina num templo que é bem semelhante à Nova Jerusalém, mas não é a Nova Jerusalém. O apóstolo e profeta João, ele também come um livro, vai profetizar trombetas, taças, pragas, suspiros, ai, e vai terminar a sua profecia na Nova Jerusalém. Ou seja, João, ele vai além do que foi Ezequiel. Mas ambos os profetas se completam. Um vai até um tempo e o outro vai além. Um profetiza até o milênio e o outro profetiza até a eternidade, pós-milênio. Mas todos os profetas são necessários, Deus faz referência para todos os profetas, sem esquecer de um. Deus faz referência até para livros que não foram incluídos no cânon, que deveria ser, mas não foi, e que Deus pretende entregar esses livros para nós e já está nos entregando. Mas antes de Daniel, Zacarias, Ezequiel ou qualquer outro profeta, você precisa do livro da lei. Porque sem o livro da lei você não entende as palavras dos profetas. Sem os profetas você não entende as palavras dos apóstolos. E sem os apóstolos não tem Novo Testamento, não tem igrejas estabelecidas, não teria como elas receberem o livro do Apocalipse. Mas o profeta Daniel, ele tem uma especialidade que ele treina a nossa mente. Eu já falei isso no canal várias vezes. Se você passou por alguns dos meus vídeos sobre Daniel, você entendeu que Deus treinou a mente do profeta Daniel. É uma academia para o cérebro, o livro do profeta Daniel. Só que acontece o mesmo em Zacarias. Em Zacarias, Deus revela coisas que não estão em Daniel. E eles são quase que contemporâneos. Eles se completam, ou seja, quase que o mesmo tempo. Porque envolvendo a profecia das 70 semanas, você vai ter que juntar todos esses profetas para poder compreender o enigma. Você vai ter que juntar Daniel com Zacarias e Ageu,
vai ter que ler Neemias e Esdras, e esses profetas vão chamando outros, por causa da linha profética das 70 semanas. E uma linha profética ainda mais profunda, que vai dar base para tudo. Na verdade, é uma linha que ela pega desde o tempo de Alexandre o Grande, que é onde se originou a profecia, e estende até o tempo do fim, sem repartições, sem hiato de tempo, como no caso da linha das 70 semanas. Essa foi a linha do tempo e a visão que mais perturbou o profeta Daniel, a que mais ocupou espaço dentro do profeta Daniel, e por isso que o livro do Apocalipse foi praticamente inaugurado com essa profecia. As 2.300 tardes e manhãs, elas estão logo no Apocalipse 1. Na verdade, ela está espalhada pelos capítulos 3, 4, mas em porções mais fortes, ela aparece logo no Apocalipse 1. E no Apocalipse 11, ela volta a aparecer e aparece também a linha das 70 semanas. Dentro do profeta Daniel, você vai ver que essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, aonde envolve um conflito do carneiro e do bode, ou seja, são múltiplas referências, tanto para o contexto da época como para o tempo do fim, porque a festa da expiação, ela está praticamente sendo relatada ali através do carneiro, do bode e de um santuário. No dia da expiação, se usava carneiro, bode e se usava no santuário. Essa questão de profanar o santuário e justificar o santuário fala a respeito do corpo de Cristo, que também será profanado e também será justificado. Por isso que essa visão aparece no capítulo 11, antes do Senhor falar das duas testemunhas. Então, dentro do livro de Daniel, ela ocupa todo o capítulo 8, Daniel não entende essa visão, e depois ela volta a aparecer nos capítulos 10, 11 e 12. Ou seja, ela ocupa praticamente 4 capítulos dentro do livro do profeta Daniel. E ela não se entende sozinha. Ela é a mais robusta, ela é a mais misteriosa, mas presta atenção nisso. Sem a profecia das 70 semanas, que não envolve diretamente uma visão, mas envolve cálculos com o livro da lei, ou seja, cálculos com as festas e com as semanas de anos que iriam constituir o jubileu. Sem isso, você não entende o porquê das 70 semanas, e se você não entender, você fica perdido e pode cair nos laços diabólicos da seita adventista. Das testemunhas de Jeová também, mas principalmente dos adventistas. Adventistas do 6º dia, porque eles não têm nada a ver com o 7º dia. Então, você consegue entender toda a estrutura e a arquitetura do livro do profeta Daniel. E essas duas visões que contêm linhas do tempo, elas são tão importantes que Deus não mandou um profeta explicar isso. Deus mandou um anjo explicar isso, que foi o anjo Gabriel. E caso você tenha entendimento, inteligência, você vai saber que Gabriel não é apenas um anjo, e sim um arcanjo, ao lado do arcanjo Miguel. São duas testemunhas. Um tem um testemunho de ser guerreiro, ele não tem a função de ficar explicando enigmas, e o outro, ele já não é um guerreiro como o arcanjo Miguel, por exemplo. Arcanjo Miguel tem voz de arcanjo, ele tem trombetas, ele tem um destaque, na verdade um destaque a mais do que o próprio arcanjo Gabriel. Mas o arcanjo Gabriel é um explicador de enigmas, de visões, de mistérios. Ele é um mensageiro. Então, Deus enviou ele para explicar a visão das 2.300 tardes e manhãs, quando Deus poderia ter dado um sonho para Daniel e através do sonho ele acordar com a explicação. Como no caso de Daniel 2, de Daniel 7, Daniel acordou com a explicação. Mas quando o livro de Daniel foi tomando forma, a estrutura, a arquitetura foram aparecendo de maneira mais robusta, Deus envia o arcanjo Gabriel na terra. E o arcanjo Gabriel, desde o capítulo 10 até o 12, ele está explicando exatamente a visão do capítulo 8, as 2.300 tardes e manhãs. E na conclusão da explicação, Gabriel vai mostrar que está tudo envolvido. Tudo o quê? Todas as visões do livro, todas as profecias, os 3 tempos e meio de Daniel 7, com as 70 semanas de Daniel 9, com as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8, que é a visão que ele está explicando, ele mescla tudo no final, não fazendo divisão ou separação dessas profecias. Elas têm sim uma separação, porque uma começa no tempo da Pérsia e outra começa no tempo da Grécia. Uma tem
divisões e ato de tempo. A outra, ela segue uma linha contínua, mas elas se encontram e elas apontam para o mesmo propósito: a vitória do Messias e dos seus santos sobre todos os reinos da terra, principalmente contra o chifre pequeno e os 10 chifres que aparecem em Daniel 7, ou contra aquela ponta pequena que se levanta de uma das 4 pontas lá de Daniel 8, que vão aparecer lá em Zacarias, os 4 chifres que fazem mal para o povo de Deus, para o santuário de Deus. De uma dessas pontas se levanta também um chifre pequeno e ele vai se engrandecer contra o príncipe do exército e lançar alguma das estrelas do céu por terra. Veja, são 2 chifres pequenos que aparecem no livro do profeta Daniel. Parece que são distintos, mas não são. São exatamente o mesmo personagem. Só que um aparece como uma figura no tempo da Grécia. Um traz um comprimento parcial. O outro, realmente, ele aparece entre os 10 chifres. Vocês já perceberam isso? E são essas coisas que vão treinando a nossa mente. 2 chifres pequenos, 2 contextos, 2 visões. Só que, veja, enquanto uma teve um cumprimento parcial no tempo da Grécia, coisas semelhantes aconteceram lá com os Macabeus e Antíoco Epífanes. A outra não teve nenhum momento na história em que algo parecido aconteceu. Nunca houve 10 reis unidos na história para que do meio desses 10 reis se levantasse uma ponta pequena e fizesse guerra contra 3 chifres. Nada parecido aconteceu. E no lugar de você dizer, como dizem os falsos judeus messiânicos, não todos, mas muitos deles, que a profecia da Grécia já se cumpriu, aquela ponta pequena já foi Antíoco Epífanes, e eles desconstroem toda a estrutura da profecia, você vai entender o mistério. O mistério que o próprio anjo está explicando nos capítulos 10, 11 e 12, que o que aconteceu no tempo da Grécia vai servir de modelo para a besta que vai se levantar no fim. Ora, isso também é confirmado pelo anjo que está explicando as profecias para João, quando ele diz que a besta que João viu apontou para algo no passado. Não é o tempo de Roma, mas há de se levantar no futuro, há de se levantar do abismo. Ele faz trocadilhos de palavra. Então, se João, no tempo de Roma, olhasse imediatamente para trás, ele ia ver algo semelhante lá no tempo da Grécia, que já era um leopardo com 4 cabeças. Não era 7, mas eram 4. Esse leopardo havia vencido a Pérsia, que é um urso. E a Pérsia havia vencido a Babilônia, que era um leão. Você tem uma besta semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão. Algo semelhante aconteceu no passado. E Deus também deixou, assim, figuras no tempo da Síria, no tempo da Babilônia, no tempo do Egito. Mas em nenhum desses momentos, a não ser no tempo da Grécia, se iniciou uma linha do tempo profética. Os acontecimentos que aconteceram no tempo da Grécia, principalmente na Grécia dividida em 4 dinastias, em 4 reinos, no tempo de Antíoco Epífanes, ali já estava rolando a profecia das 2.300 tardes e manhãs e também a profecia das 70 semanas. E ali aconteceu algo que é figurativo. Foi o tempo do fim? Se completou tudo o que o anjo disse? Não se completou. Não se completou nem o que foi dito no capítulo 8 e nem o que foi acrescentado nos capítulos 10, 11 e 12. Então, voltando para a explicação de Daniel, o que significa a visão do capítulo 7 e a visão do capítulo 8? O que significam essas profecias e esses 2 chifres pequenos? Peraí, você não vai ensinar sobre os 4 cavaleiros? Eu estou falando sobre o tempo dos 4 cavaleiros. Eu estou dando contexto. Você não acredita que o 4º cavaleiro é o anticristo? Então, o que é o anticristo se não um chifre pequeno? Presta atenção, está tudo relacionado. É muito mais do que aquilo que a gente pensava. Mas voltando para Daniel, você entende que as visões de Daniel, os 2 chifres pequenos, as 2 linhas do tempo, ou seja, as 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs, significa que são profecias complementares. Uma profecia está usando o tempo e o contexto da Grécia, vai mostrar que isso vai ter um comprimento parcial e está dando a direção de onde esse chifre pequeno se levanta, que é do reino dos Seleucidas, na Síria. Antiga Babilônia, atual Síria, futura Grécia, futura Roma Oriental, futura Constantinopla, futuro Império Otomano,
atual Turquia. Por outro lado, em Daniel 7, não mostra a localização, mas sim o tempo e onde ele levanta. Ou seja, o tempo é quando tiver 10 reis unidos, e isso é só na 7ª cabeça da besta. E é nesse tempo que ele se levanta, com essa configuração, o que Paulo explicou em 2 Tessalonicenses 2, e os cegos pré-tribulacionistas se recusam a ver, que o anticristo se levanta na sua ocasião própria, e que o arrebatamento da igreja não pode acontecer antes disso. Alguns desses tolos e desses bodes preferem alterar a palavra apostasia do que ir para o profeta Daniel e entender o que o apóstolo Paulo mesmo direcionou a gente a entender. Ele já disse, vocês não lembram que eu costumava explicar para vocês todas essas coisas? E citou profecias lá do livro de Daniel. Citou porções do capítulo 11 do profeta Daniel que explicam o capítulo 8. E Paulo diz, lembra disso? Então vocês sabem o que o detém para que ele se manifeste na sua ocasião própria. Se Paulo quisesse falar que a igreja seria arrebatada antes, ele falaria, não precisaria usar a palavra apostasia em significados diferentes e quebrar um padrão do mesmo uso da palavra apostasia dentro do grego no Novo Testamento e ficar criando mistérios e enigmas. Se os pré-tribulacionistas falam isso abertamente tão claramente, por que o apóstolo Paulo ficaria meio que tímido para falar algo que é tão importante para a igreja? E é por causa disso que eles não conseguem nem sequer enxergar a estrutura e a arquitetura dessas coisas. Isso daqui que eu falei para vocês compõe mais ou menos 50% da estrutura e arquitetura do livro do profeta Daniel. Mas você precisa de mais detalhes e você precisa ter essa mesma visão no livro de Zacarias, que é o que nós vamos fazer na parte 2. Só que no final da parte 1, eu já vou fazer uma ligação tão boa, tão completa, que vocês vão ficar admirados pelo profeta Zacarias. Veja como é a estrutura do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um quebra-cabeça. O começo é o fim do livro e o fim do livro é o começo. O livro vai indo e voltando, acrescentando coisas sobre o que foi falado, aí Deus para a fala, volta no passado, conta coisas do passado, avança para o futuro, já que o futuro ele está revelado no passado, e ele volta no presente para continuar a estrutura da revelação. E embora pareça um quebra-cabeça, e mas o livro do Apocalipse ele tem uma estrutura, uma organização. Só que dentro dessa estrutura, dessa organização de Deus, tem o quebra-cabeça. Ou seja, tem analepse, prolepse, e isso acontece nas nossas conversas. Pode ver que eu vou falar disso mais para frente, com mais detalhes, mas aqui eu estou dando uma introdução para você já entender o conteúdo do estudo. O livro do Apocalipse, numa primeira estrutura, você olha ele como 7 igrejas, depois se você vê 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. É uma visão. Agora, se você dá um zoom nessa visão, chega mais perto para ver, você vai ver que tem 7 igrejas e 7 anjos das 7 igrejas, que são 7 estrelas que estão na mão do Senhor. E isso está falando dos santos, que já são como estrelas do céu. Ainda não alcançamos a ressurreição do corpo, mas a do espírito sim. Então, essas igrejas, elas existiam literalmente, elas configuravam algo que iria ilustrar o que aconteceria com a Igreja de Cristo na passagem do tempo e principalmente dentro da última semana. 7 igrejas, 7 últimos anos, que se completa a 70ª do profeta Daniel. Então, aí a estrutura fica mais robusta, não é? Você já está enxergando algo a mais. Esses 7 anjos das 7 igrejas, no futuro, eles vão receber 7 trombetas para tocar. Por isso que eu vou ter que falar sobre o ministério das festas. As pessoas que viviam no tempo literal das 7 igrejas, elas morreram, mas o corpo de Cristo continua. Então segue o fluxo. No futuro, as 7 igrejas do Senhor, a plenitude do povo de Deus, recebe trombetas, principalmente para iniciar a semana final. Porque o que dá início à última semana é o ministério da festa das trombetas, quando ela vai se completar. Na verdade, começar e se completar. Vou explicar isso com muito mais detalhes no decorrer do estudo. E esses 7 anjos que tocam 7 trombetas, depois eles vão ter as mesmas vestes que o Senhor Jesus se apresentou no começo do livro, e eles vão ter 7 taças da ira de Deus.
Então, já tem uma organização bem maior. Você já não vai enxergar só 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E isso é apenas um dos vários panos de fundo do livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse já vai começar com a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E o Apocalipse, ele tem esse enigma. Se você entender como funciona o capítulo 1, logo você vai entrar nos capítulos 2 e 3 e vai lê-los corretamente. Isso se você entender como o Senhor escolheu revelar as coisas no capítulo 1. Significa que, se você tivesse o dom de memorizar palavra por palavra do Novo Testamento e poder recitar como se fosse uma Bíblia eletrônica, mas não conhecesse o livro da lei e os profetas, você não seria capaz de interpretar nem metade do capítulo 1 do livro do Apocalipse. Olha o que eu acabei de falar, eu não estou desprezando o Novo Testamento. Isso faz engrandecer ainda mais o Novo Testamento se eu explicasse o porquê disso, seguindo o livro da lei, os salmos e os profetas, para chegar no Novo Testamento. Então as pessoas que querem engrandecer o Novo Testamento, engrandecem de maneira errada, porque você não vai poder entender o porquê que o Senhor Jesus se apresentou com voz de trombeta, com a roupa de um sumo sacerdote no dia da expiação e se apresentou diante de uma menorá logo no início do livro. O Senhor já está chamando aí as festas como pano de fundo, a profecia das 2.300 tardes e manhãs como pano de fundo, já que ela precisa de ter cumprimento, através da menorá. E lá no capítulo 11, o Senhor vai adicionar outro pano de fundo, outra linha do tempo, que é a linha do tempo das 70 semanas, que precisa do profeta Daniel, de Zacarias, Ageu, Esdras e Neemias, para você ter um contexto completo dessa linha. Ou seja, as duas principais linhas do tempo do profeta Daniel estão no Apocalipse. Uma já aparece no capítulo 1 e a outra volta a aparecer no capítulo 11, porque lá no capítulo 11 as 2.300 tardes e manhãs estão presentes, só que ali o Senhor vai cruzar as 2.300 tardes e manhãs com a última semana das 70 semanas. Como que nós sabemos disso? Porque o sacrifício das tardes e manhãs, isso recebe uma visão, uma amplificação lá em Daniel 8. O mistério das 2.300 tardes e manhãs que aponta para o fim. Ali tem um bode, um carneiro e um santuário. Isso nos leva para o dia da expiação, mas o Senhor usa um conflito de guerra entre a Pérsia e a Grécia para dar um contexto para nos levar para o fim. Sim, é bem complexo, mas é tudo muito profundo e tudo pode ser entendido completamente. Então é obrigatório você saber explicar para si mesmo o que são sacrifícios, tardes e manhãs, para entender a estrutura do Apocalipse. E por que o Senhor está somando no Apocalipse 11 o que ele começou no Apocalipse 1 e adicionando a linha do tempo das 70 semanas? Porque no Apocalipse 1 ele iniciou o mistério das 7 igrejas. Lá no Apocalipse 11 ele está revelando 2 dos candeeiros. São 7 castiçais. Jesus já mostrou que eles são igrejas, não homens literais. Mas lá no Apocalipse 11, 2 desses castiçais estão representados na vida e no contexto de Moisés e Elias. Não é literal. Note que no livro do Apocalipse o nome de Moisés e Elias não aparece, mas o contexto de vida deles, a descrição aparece claramente no Apocalipse 11. Quem é que fechou os céus por 3 anos e meio? Quem é que converteu as águas em sangue? Moisés e Elias. Mas antes do Senhor falar que vai dar poder a essas 2 testemunhas, para elas profetizarem e ferir a terra, e esse ferir é com o toque das trombetas, pelo menos das primeiras 4 trombetas, por que o Senhor vai mostrar um santuário que está sendo medido com uma cana, olha aí, apontando para Zacarias, e para vários outros pontos da palavra. E aí o santo lugar, ele é medido e separado, mas o átrio, ele não é medido, ele é dado para as nações calcar os pés, igualzinho em Daniel 8. O que tem a ver isso com as 2 testemunhas entrando na cena? E darei poder às minhas 2 testemunhas. Parece que a gente está com uma trava nos olhos e não consegue nem fazer pergunta lógica. Como que nós vamos interpretar 2 testemunhas literais, sendo que o próprio livro do Apocalipse está revelando que elas fazem parte de candeeiros? Então qual é a relação de santuário para as 2 testemunhas? Por que a conexão direta?
Acha mesmo que vai ter um terceiro templo em Jerusalém e que Paulo chamou aquilo de santuário de Deus e que o santo lugar vai ser protegido por um campo de força e o átrio externo, os gentios, as nações vão calcar os pés? Tenta imaginar isso literal que você vai ficar até com vergonha de tentar explicar isso. Tudo isso está falando a respeito do corpo de Cristo que estava representado no santuário lá do templo de Daniel, na verdade um pouquinho mais para frente. Porque Daniel recebe a profecia, em Daniel 9, sobre as 70 semanas. Então tem os decretos de Ciro, Dario e Artaxerxes para restaurar Jerusalém e o templo. Ou seja, quando tem os decretos, vai começar a contagem das 70 semanas, mas ela não se conclui no tempo da Pérsia, não se conclui no tempo da Grécia, não fecha no tempo de Roma, e ela, por isso, está aparecendo no livro do Apocalipse. Então, Deus começa a falar de um santuário literal e termina num santuário espiritual. Como tudo na palavra de Deus, começa literal e vai convergir para o espiritual. Se começa na carne e acaba no espírito. Assim é com a circuncisão, assim é com as coisas da lei que eram referentes à carne, mas que tinham sombra das coisas futuras. Como que a profecia de Daniel seria diferente? O estudo não é para falar sobre as 70 semanas, as 2.300 tardes e manhãs, mas essa é a introdução do livro. Essa é a estrutura do livro do Apocalipse e um dos vários panos de fundo. Ou seja, se você não entende isso, como que você acha que está entendendo o assunto dos 4 cavaleiros? Porque o pano de fundo dos 4 cavaleiros está em Zacarias. E quando você vai estudar Zacarias, você vai entender que Zacarias está dando contexto de milênios. Ou seja, mostrando que os 4 cavalos já cavalgam desde os tempos antigos. Deus está revelando isso pelo profeta Zacarias. E lá no profeta Zacarias, os cavalos não pararam de cavalgar, eles continuaram cavalgando. Enquanto tem evangelho sendo pregado, evangelho sendo rejeitado, trazendo guerra no mundo, fome sendo as consequências da guerra, e enquanto tem pessoas morrendo e indo para o Sheol, os cavalos cavalgam. Só que eles cavalgam só quando tem ordem do céu. Ainda que Satanás assume o controle das coisas que Deus deu a ele, porque ele se tornou Senhor do mundo, ele é Deus nesse mundo, ele rege esse mundo, senão não existiria rejeição do evangelho, guerra, morte e Sheol. Mas como diz Daniel 4, quem domina é o céu. Se o céu não der ordem, nada acontece. E é por isso que o Senhor não faz nada por acaso. Cada cavalo só pode cavalgar se houver um decreto de cada querubim. Claro que os decretos vieram de Deus, mas Deus usa os querubins para passar mensagens, já que cada um tem um rosto respectivo que conta histórias de Cristo trabalhando para a sua igreja e a igreja trabalhando para as nações. E os querubins não precisam falar muita coisa. É só eles falarem: vem, vem, vem e vem. E santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. O restante está escrito no modelo deles, a maneira como Deus os criou, e não é apenas uma figura e uma representação para usar, para florear um estudo e ele ficar mais bonito. É para acrescentar profundezas do Evangelho de Cristo. Nunca se esqueça, esses personagens foram criados com beleza extrema. São os seres mais próximos do trono de Deus, os guardiões do trono do Senhor. Não que Deus precise de proteção, pelo contrário, se algo mais grave ocorresse no céu, quem iria precisar de proteção da parte de Deus são eles. Mas são guardiões no sentido de mostrar a grandiosidade de Deus, a multiforme sabedoria na criação de Deus. Enigmas escondidos estavam nesses querubins e eles nem sequer tinham ideia disso. Deus foi manifestando isso através da terra. Como Paulo bem disse em Efésios 3, os céus aprendem com a terra. Conforme o evangelho vai sendo revelado, o céu vai aprendendo. E vice-versa, nós aprendemos também com o céu. Aliás, é nesse mesmo capítulo que ele coloca a terra como uma família e o céu como uma família. E nós sabemos que essas duas famílias vão se reencontrar. Não são apenas duas famílias no sentido de Judá e Efraim, judeus e gentios, casa de Judá e casa de Israel, que precisam se unir. Depois que elas se unirem e formarem uma família unida, um reino unido, Deus vai unir a família do céu e a família da terra em um só
reino, como era no princípio antes da rebelião. E sabe de uma coisa? Essa majestosa revelação está revelada no livro do profeta Zacarias, no capítulo 13. Eu acho que você já percebeu que a introdução do estudo já ficou para trás há muito tempo. Nós já estamos dentro do estudo, dando estrutura a todo o livro do Apocalipse, mostrando a arquitetura de todas as coisas, mas ainda vamos entrar nos 4 cavaleiros, no livro do profeta Zacarias, e ainda vai precisar de uma parte 2, para mostrar a profundidade das palavras dos profetas do Novo Testamento, porque nós vamos também usar porções do Novo Testamento, finalizando todo o tema no livro do Apocalipse. Perceberam isso, né? Então vamos continuar. Olha que interessante. Os cavaleiros do Apocalipse, eles são coisas difíceis de se entender. Não é fácil como a gente pensa. Deus não pegou 4 selos e colocou 4 cavalos em cada um dos selos por acaso. Seria ocupar mais de 50% do conteúdo do livro. Se fosse só para falar de 4 cavalos, como que Deus iria fazer um plano num livro selado de 7 selos, ocupar mais de 50% do livro com 4 cavalos, aonde não tem origem, não tem história, algo que a gente tem que interpretar baseado na lógica dentro do Apocalipse. Então o próprio livro selado de 7 selos, nos 4 selos, já serve para a gente de exemplo a como estudar o Apocalipse. A revelação dos 4 cavaleiros do Apocalipse contém 4 camadas de revelação. São essas. A primeira, ela vai falar a história da última semana. Esse é o mais fácil de se enxergar, apesar de ser profundo, é o que quase todos vão enxergar e isso não está errado. A segunda camada é quando você realmente entra no histórico dos cavaleiros, quando eles vão se originar na palavra de Deus. E essa é importantíssima, essa que vai dar contexto para a primeira camada, que é o que aconteceu lá no tempo de Zacarias. Ou seja, pega o tempo do cativeiro, o tempo da libertação do povo do cativeiro e o tempo em que o povo tem que edificar a casa de Deus. Esse, para nós, é o mais importante, porque é esse segundo ponto que vai dar contexto para tudo. Através dessa segunda camada, você vai enxergar melhor todas as outras camadas, tanto a primeira como a terceira como a quarta. E isso é só num estudo desenvolvido para você entender o que eu acabei de afirmar em poucas palavras. Porque a segunda camada, ela vai te dar contexto histórico e profético. Histórico porque vai mostrar onde que se originou os cavalos pela primeira vez. E aí quando você entende isso, aí pronto, abre toda a revelação. Então a segunda camada, ela vai ser o destaque por causa disso. A terceira camada, ela vai ser muito profunda, porque você vai descobrir que esses cavalos, eles vão contar a história da igreja, ou seja, de Cristo para frente, 2000 anos de história. E você só entende isso quando você entende que os selos, eles fazem parte de um livro que estava na mão do Pai e que o Pai entregou para o Filho só depois da sua morte e ressurreição. Então, um plano maravilhoso. E essa terceira camada, ela vai te abrir a porta para a quarta camada e a mais profunda de todas, porque a quarta camada conecta todas. Você vai aprender que esses cavalos, eles não começaram a cavalgar só de Cristo para frente. Eles começaram a cavalgar desde a fundação do mundo. E então vai contar a história de 7.000 anos que Deus programou dentro da eternidade. Entre a eternidade passada e a eternidade futura, Deus vai colocar o tempo. Deus, ele vai ser participante do tempo, habitando a eternidade. Nós vamos estar passando pela linha da eternidade, porque a eternidade não parou. Se você disser que a eternidade parou para entrar o tempo, você não está visualizando bem. A linha do tempo da eternidade, ela está debaixo da linha do tempo, aonde há tempo, contagens de dias, semanas, meses, anos, séculos e milênios. Nós estamos presos ao tempo, com vida limitada, mas Deus, ele é atemporal. Tudo que Deus viu você praticar, falar, fazer, escolher antes da fundação do mundo é resolvido no tempo. É no tempo que são anotadas as nossas obras. E aí então, Deus vai te levar para a eternidade futura. Ou seja, ele vai nos dar esse entendimento completo do assunto da predestinação, que também envolve todo esse mistério. E por isso, um livro selado de 7 selos. Não é que cada selo vai falar de um milênio.
Deus cria paralelos em alguns pontos, mas nem em todos. É assim com os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, as 7 igrejas. É assim com as 7 festas. Existem paralelos de maneira que dá pra gente alinhar tudo isso. Mas não quer dizer que vai ficar tudo de maneira sincronizada perfeitamente, porque não faria sentido Deus fazer assim. E esse quarto ponto, só para você ter uma ideia de que ele é real, você pega logo o quarto cavaleiro, que ele se chama a morte e o Sheol, que na nossa tradução está traduzido como inferno. A morte e o Sheol. Ou seja, esse quarto cavaleiro não é um personagem só. Às vezes um cavaleiro é um personagem, como você vai descobrir isso, mas isso não é um padrão, não é uma coisa engessada, aonde Deus não modifique e não amplie a revelação. A gente que está limitado em uma visão simplista, porque a gente não evoluiu. Mas depois que você entende como Deus trabalha com os padrões, com as exceções, com as camadas de revelação, cruzando o passado, presente e futuro e contextualizando isso pelos profetas, aí você vai entender que um cavaleiro pode ser um personagem e esse personagem pode representar vários fatores. Como o primeiro cavaleiro, você acha que é o anticristo, talvez. Eu também já achei isso está errado e eu vou voltar a falar sobre isso várias vezes aqui no vídeo. Se o primeiro cavaleiro fosse o anticristo, ele saiu vencendo e para vencer. E o anticristo não é sozinho, ele é um reino. Então não é só o anticristo, é ele e o seu reino. Então isso vai te levar a uma interpretação diferente dos fatos. Não que você vai errar em tudo, mas vai te levar a uma interpretação diferente. Se o primeiro cavaleiro é Cristo que saiu vencendo e para vencer, aí então você vai ter uma linha do tempo, você vai ter várias revelações e você vai ver que Cristo não saiu sozinho. Ele vai usar o seu corpo. Ele é a luz do mundo, mas ele passou essa luz para a igreja. Ele disse que a igreja é a luz do mundo, tanto é que ele usou a igreja como figura da menorá. O quarto cavaleiro, ele é o anticristo, mas ele não é só o anticristo. Ele foi chamado de morte e Sheol. O anticristo, o personagem dele, homem, o qual vai habitar o espírito de Satanás, ele não é o Sheol. O Sheol é uma prisão literal, debaixo da terra. E a morte é um estado mortal do homem, onde ele, ainda em espírito, vive, mas ele é morto. Isso não é contradição, porque existe a vida de Deus, que é a vida espiritual, a literal. Tem pessoas que estão vivas literalmente, mas estão mortas espiritualmente. E para Deus só vive quem tem Cristo e quem tem o Espírito. Então a morte é um estado mortal do homem. Só que esse estado mortal tem um espírito. Ele não tem visão de nada do que acontece aqui na Terra. Ele já passou pela Terra, morreu e entrou num estado mortal. Não vê nada do que acontece aqui na Terra, mas tem sofrimentos. Tem consciência de um histórico de lembranças que ele tem. E isso antes mesmo dele ser julgado. Isso é a morte, é um espírito. E essa morte, ela fica presa dentro de uma prisão chamada de Sheol, que em muitos textos da Bíblia foi traduzido incorretamente como inferno. Então veja, o quarto cavaleiro não é só o anticristo. Ele está falando do dragão, da antiga serpente, de Satanás, que gerou a morte, tanto no céu como na terra. Até que Jesus foi e tomou a chave da morte e do inferno, que estava nas mãos de Satanás. Nós podemos interpretar isso porque no Apocalipse diz que Jesus tem as chaves da morte e do Sheol. Então são duas chaves, ou uma chave que abre duas portas. E por que Jesus tem? Porque ele ressuscitou e venceu a morte. Antes ele não tinha. Quem tinha o império da morte, como diz o escritor de Hebreus, no capítulo 2, é Satanás. Ele tinha o império da morte. A chave da morte do Sheol estava com ele. Mas Jesus ressuscitou, o Pai ressuscitou o seu próprio Filho, ele venceu a morte, ressuscitou para nunca mais morrer, então agora ele tem o domínio da morte. Ele ressuscita quem ele quiser. Por isso que ele tem a chave da morte e do Sheol. Significa que as portas do Sheol, do inferno, como diz nas nossas traduções, não vão prevalecer contra a igreja. O que Jesus está querendo dizer não é que demônios não vão ser capazes de prevalecer contra a igreja. O que Jesus está dizendo é que a igreja não vai ficar no estado mortal para sempre, porque Jesus vai ressuscitar a sua igreja. Então ele tem a chave para isso. E por isso que o Pai deu as chaves para Jesus. Podemos interpretar isso da revelação do Apocalipse 1. Logo, esse quarto cavaleiro, ele é um estado de morte de Sheol, ou seja, desde quando existe morte na terra,
Desde quando existe um Sheol e as almas vão para o Sheol, esse cavaleiro já cavalga. Então o ministério dos cavaleiros já começou desde a fundação do mundo. Conforme as nações vão crescendo, fazendo guerra, matando uns aos outros, esses cavalos vão tomando forma. E esses cavalos, eles são ministérios de Deus. Esses cavalos não falam só de coisas do anticristo, do domínio das trevas, de Satanás. Tanto é que o primeiro cavaleiro fala de Cristo e do seu evangelho. Não fala do anticristo. Por isso que Deus deu esse nome para o quarto cavaleiro, para a gente entender isso. A morte não vai existir dentro do milênio? Ela vai existir, mas essa morte ela vai ser rapidamente julgada, porque a morte só entra através do pecado. Como ainda no milênio vai existir pecado e vai existir morte, e as pessoas que morrem vão para o Sheol, então a gente poderia interpretar que esses cavalos estariam cavalgando dentro do milênio. Só que dentro do milênio vai ser um reino de justiça, paz e alegria. De maneira que Deus não vai permitir esses cavalos cavalgarem, trazendo as consequências dos pecados dos homens na terra, por ordenação do céu. Ou seja, a morte vai existir, mas o cavalo não vai estar cavalgando. Agora, depois do milênio, quantas coisas vão acontecer? Satanás vai ser solto e vai juntar as nações que há nos 4 cantos da terra, que Deus chamou de Gog e Magog. Então esses 4 cavaleiros, eles vão cavalgar pela última vez depois do milênio. Então uma história é antes do milênio, outra história é depois. A última vez que eles vão cavalgar antes do milênio é dentro da grande tribulação. Essa é a revelação. Ou seja, esse quarto cavaleiro só vai deixar de existir só depois que a morte for julgada no grande trono branco. E a morte e o Sheol forem lançados no fogo. Aí o quarto cavaleiro jamais vai existir. E se o quarto cavaleiro ainda existe, a fome existe. Cavalo preto. Guerra, espada, justiça existe. Cavalo vermelho. E a pregação do evangelho é o cavalo branco. Então, esses cavalos, eles vão cavalgar de uma maneira diferente dentro do milênio. Não é como agora eles estão cavalgando, como eles cavalgavam no tempo de Zacarias e como eles vão cavalgar dentro da grande tribulação. Você já ouviu isso antes? Certeza que você nunca ouviu isso antes, porque você ficou preso naquela revelação inicial e ainda errada, pensando que o cavalo branco é a falsa paz, é o anticristo, e eles vão cavalgar uma única vez dentro da grande tribulação. Isso é por falta de ler só o profeta Zacarias. Se você lesse o profeta Zacarias e meditasse, você iria avançar, não iria ficar preso numa revelação que não é completamente errada, é da palavra, você vai ter uma certa luz das coisas, mas ainda vai ser uma luz tipo das 8 horas da manhã, 9 horas no máximo. Se quiser ter a luz das 10 horas, 11 horas, meio-dia, uma luz plena, um dia perfeito, com luz solar que traz vitamina D, aí sim você vai precisar avançar para esse método de interpretação que o próprio Senhor está nos dando. Então o quarto cavaleiro, por ele se chamar a morte, o inferno, e nós podemos conectar isso dentro do próprio livro do Apocalipse, vendo quando que a morte e o Sheol vão ser julgados e lançados no fogo, nós podemos interpretar isso assim, sem dar muita volta, sem ler muitas passagens, mas em poucas palavras. Eu vou voltar a falar mais um pouquinho disso dentro do estudo, sem ler muitos textos. Não é um estudo onde eu estou lendo todos os textos passo a passo. Isso eu pretendo fazer no canal, um pouco mais para frente, quando surgir a oportunidade, numa lousa, se possível 2, com desenhos e linhas do tempo, porque esse estudo é muito profundo. Vocês vão ver já a profundidade dele aqui com esse áudio. Então são essas 4 camadas. Depois dá uma olhadinha na descrição do vídeo que eu vou colocar elas em ordem para você e aí vocês vão se lembrar disso perfeitamente. Vou adicionar também alguns textos, se eu achar necessário, para vocês terem esses textos para confirmar, para vocês entenderem que não é só o anticristo que tem um arco na mão e o anticristo jamais vai sair vencendo e para vencer. Jesus ele saiu vencendo e para vencer. E no Apocalipse 19 ele está como vencedor. Não quer dizer que ele venceu só na sua segunda vinda. Ele venceu quando ressuscitou.
Antes da sua morte, ele decretou que ele venceu. Ele disse: está consumado. A fé do filho era tanta que, mesmo antes de morrer, ele sabia que o pai iria ressuscitá-lo. E ressuscitando, nada mais iria dar errado. Antes da sua morte, o desafio dele em vencer como homem e passar pela Páscoa, aí as coisas poderiam mudar. Jesus mesmo disse que ele poderia rogar ao Pai e o Pai mandar mais de 12 legiões de anjos para acabar com o Império Romano. E também acabar com tudo, né? Porque já que os planos de Deus não iriam se cumprir, o filho iria voltar frustrado para o céu, porque é isso que iria acontecer. Jesus não disse que o Pai iria matar ele. Jesus disse que o Pai iria interromper tudo o que foi dito. Todas as palavras dos profetas iriam ser frustradas. Era como se o Pai tivesse que aplicar a ressurreição antes do tempo, não salvar todos aqueles que ele queria, tipo nós que iríamos nascer nesse tempo. Os profetas iriam ficar frustrados e o céu iria ficar envergonhado porque o filho não venceu. O Pai teve fé no Filho e o Filho teve fé no Pai. Antes mesmo de Jesus morrer, ele disse: está consumado. Não significa que estava tudo feito. Só está consumado lá no Apocalipse, quando ele diz: está feito. E 2 vezes isso está dito. Tem palavras ali no Apocalipse que elas não estão sendo faladas sem sentido. Presta atenção nesses 2 textos. Você vai pegar a revelação bem rápido. Apocalipse 16, verso 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono dizendo: feito está. O que está feito? Aqui diz que com essa taça Deus derrubou a Grande Babilônia e já revela o que é a Grande Babilônia num mais alto nível de interpretação. Não é só a Igreja Católica ou só Meca ou Jerusalém, ela sendo no estado de prostituta, sabendo que Jerusalém não vai ser destruída, porque Deus prometeu. Igreja Católica, Meca, todas as nações do mundo, elas serão. Mas Jerusalém não. Jerusalém vai ser castigada e Deus vai reverter o estado de prostituição dela. Só essa aspas para dar um alerta aí contra o antissemitismo teológico, porque ele é bem forte no nosso tempo. Então Jerusalém não vai ser destruída. Pode ver, derramou a taça pelo ar e enquanto cidades de nações caíam, tudo era removido do lugar. O que aconteceu? João disse: Deus se lembrou da Grande Babilônia. A Grande Babilônia não é só Meca? Supostamente não é só a Igreja Católica? Tinha que estar escrito: Deus se lembrou da Igreja Católica. Mas está escrito: Deus se lembrou da Grande Babilônia. Enquanto Deus se lembrava da Grande Babilônia, cidades de nações caíam. Todo o sistema tecnológico. Pode ver que as primeiras taças afetam aqueles que têm a marca do sistema, a marca da besta. As últimas taças, principalmente a 7ª, ela afeta o sistema que gerou a marca. Então Deus está abalando céus e terra, como ele prometeu, lá em Ageu. Ele vai destruir o trono que está sobre as nações e a força delas, vai abalar céus e terra. E o escritor de Hebreus, como ele tem uma mente genial, ele interpretou esse texto pra gente. Ele diz que Deus vai abalar tudo, todas as coisas que são abaláveis, para que um reino inabalável permaneça. E esse é o reino de Cristo. Só um homem iluminado por Deus iria interpretar esse texto, que não sei se vocês sabem, mas é a interpretação do final da 70ª semana. Assunto para outro vídeo. Então, a 7ª taça foi derramada e Deus falou que está tudo feito porque ele julgou a Grande Babilônia. Claro que vai ter um julgamento no grande trono branco logo em seguida, mas aqui você vê a satisfação de Deus em ver esse mundo ruir. Então, isso está feito, mas ainda vai ter que ter a prisão da besta, do falso profeta, o julgamento, eles vão ser lançados no lago de fogo vivo, um milênio vai acontecer, depois do milênio Satanás vai ser solto, um grande engano vai se levantar outra vez na terra. Então tem coisas para se fazer ainda, não tem? Apocalipse 21, verso 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Aqui é só depois que a Nova Jerusalém desce do céu. E ela só desce do céu depois que a morte, o Sheol, ou seja, o 4º cavaleiro, ele é julgado e lançado no lago de fogo. A Nova Jerusalém desce para a terra. Você tem que entender a grandiosidade dessa revelação. E aí vem esse testemunho. Tudo está feito. Tudo. Aqui a palavra é tudo. Deus não poderia falar tudo está feito no Apocalipse 16, verso 17. Porque ele sabia que tinha coisas para se fazer, para acontecer ainda. No Apocalipse 21, verso 6, ele diz que tudo está feito.
Não tem mais nada. Até a morte foi eliminada. Por isso que a Nova Jerusalém desceu do céu. Só para você ter uma ideia aonde a nossa limitação nos deixa. Nos deixa com uma mente tão habitolada nas coisas religiosas que a gente limita as revelações da palavra de Deus. Dá gosto a aprender essas coisas, entender isso e ver que não fica a ponta solta. Tudo isso que eu falei até aqui foi para mostrar, através do exemplo do quarto cavaleiro, que esses cavalos cavalgavam desde a fundação do mundo. Deus revelou isso lá no profeta Zacarias, deu contexto para o tempo da grande tribulação e nós sabemos que esses cavalos vão cavalgar ainda uma última vez depois do milênio. Agora, vamos retomar a meditação. Eu vou falar do livro selado de 7 selos, de outras porções conforme eu vou me lembrando aqui, ok? Algumas coisas eu vou repetir de novo, porque elas vão voltar na minha mente para eu conectar os pensamentos. Eu vou continuar pelo livro selado de 7 selos, ok? Jesus só recebeu esse livro quando ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Quando Jesus sobe aos céus e tem um livro selado de 7 selos na mão do Pai, vocês não entendem como um plano que o Pai escreveu e deu para o Filho? Aquele livro ali era tão sagrado que não foi anjo que escreveu e ninguém era digno nem sequer de olhar para ele. Não foi encontrado ninguém no céu, na terra e nem debaixo da terra. João ficou tão frustrado por algum momento porque ele achou que nem o cordeiro era digno, mas foi achado digno, porque ele morreu e ressuscitou. E aquele livro é um conteúdo que o próprio Pai deu para o Filho. Por isso que no começo do livro diz revelação de Jesus Cristo que ele recebeu de Deus. E ele, por intermédio de um anjo, passou para João. Então o Pai fez um plano. E esse plano é basicamente para mostrar a vitória de Cristo à igreja. Então isso faz a gente se lembrar do Salmo 110. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, para Jesus se assentar à direita de Deus, ele teria que ressuscitar. Para ressuscitar, teria que morrer. Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e à direita de Deus tem um livro na mão, na destra de Deus, e é um livro que ele deu para o cordeiro. É como se o pai falasse para o filho: assenta-te à minha direita. E aqui está o plano que eu tracei para que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Incrível, né? E Paulo deixa bem claro, lá em 1 Coríntios 15, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, dentro do milênio, o livro ainda está em validade. Por isso que tem 7 selos. Porque o milênio é o 7º. Eu acho que vocês entenderam, mas como eu desconfio que tem pessoas que ainda não entenderam, vou estender mais um pouquinho antes da gente prosseguir, porque isso é importante. Isso vai cair na parte 2 também, porque nós temos que estudar a estrutura desse livro. Não só a estrutura, mas também a arquitetura. São coisas diferentes, mas elas devem ser trabalhadas juntas, analisadas juntas, assim como você vai construir qualquer edifício. E nós estamos falando de um edifício o tempo todo. Do nosso corpo para a morada de Deus em espírito e da Nova Jerusalém, que representa toda a edificação do corpo de Cristo. E nós não temos que comer esse livro? João comeu esse livrinho. O livrinho que o cordeiro abriu foi o livrinho que João comeu. Por isso que apresentou um livrinho aberto. Ou você espera que Deus falasse para João: João, o livrinho que eu abri, selado de 7 selos, aquele escrito por dentro e por fora, coma ele agora. Você acha que Deus vai entregar as coisas dessa maneira? Deus quer que a gente pense. Tem pessoas que até hoje acham que o livrinho selado de 7 selos é apenas um livrinho. Apenas entre aspas, mas um livrinho que vai revelar coisas apenas, entre aspas, sobre as coisas que acontecerão na grande tribulação. Meu Deus, o livrinho é tudo. O livrinho estava na mão do Pai e só por isso ele deve ser tudo. Não só 7 anos proféticos, não 2000 anos de história da igreja, e é tudo isso, mas também 7 milênios. E já que eu toquei no ponto do 6º selo, e o 7º selo sendo o milênio, veja como Deus trabalha. No 6º selo, quando o cordeiro abre, já não mostra os poderes do céu sendo abalados logo de cara? O Senhor não fez isso por acaso. E quando o cordeiro abre o 7º selo,
Veja que não vai falar e tocou o anjo a última trombeta e Cristo veio, passou a reinar. Não vai falar nessa linguagem, nessas coisas, porque o Senhor, ele pega pontos para voltar no passado e seguir para o futuro. O que pode ser chamado de analepse e prolepse. Ou seja, tem coisas que sim, estão contidas dentro daquele selo. Mas veja, um selo abre após o outro, mas eles se misturam. Abriu o primeiro selo, é Cristo e a igreja, com seu evangelho saindo vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo, não parou o primeiro. Abriu o terceiro, o segundo ainda está em evidência. Abriu o quarto, todos os selos estão abertos e se misturando entre si. Mas no sexto selo, de fato Deus está querendo mostrar para a gente que acabou o tempo desse mundo. Se os poderes do céu estão sendo abalados, é porque Jesus está vindo. Ou seja, a abertura do sexto selo já chama Mateus 24, que é após os dias da grande tribulação. E isso só pode ocorrer uma só vez, não é? Então abriu o sexto selo, Mateus 24 se cumpriu completamente, os dias da grande tribulação passaram e Jesus está vindo. Significa que foi a última parte dos 1260 dias do profeta Daniel. Ainda faltam mais 30 dias e mais 45 dias para chegar aos 1335 dias. É um espaço de tempo de 75 dias que Deus escolheu para que Cristo e a igreja derrubasse o poder do anticristo, dos seus 10 reis, de todos os reinos do mundo, matassem aqueles que devem morrer, aqueles que se atrevem a batalhar contra Cristo, mesmo naquela situação. É tempo de capturar e prender aqueles que se acham escondidos. Essa profecia também está lá em Joel. Está revelada no Apocalipse também. Também em Oséias. Pessoas vão se esconder e vão preferir que os montes e as rochas caiam sobre elas do que elas serem pegas por Deus. Mas elas vão ser capturadas vivas. Aprisionadas, elas vão ser levadas na presença de Cristo, onde tribunais vão estar estabelecidos, elas vão ser julgadas e elas vão ser condenadas e lançadas no lago de fogo, vivas. Elas vão inaugurar o lago de fogo. Quem são esses que vão inaugurar o lago de fogo? Segundo o Apocalipse 20, a besta e o falso profeta. Não são dois personagens. Está falando aí de reinos, de um sistema religioso, de um sistema político, e o sistema tecnológico vai cair pela sétima trombeta. Quando abre o sétimo selo, a primeira coisa que você vai se encontrar é com esse texto: e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Já é um contexto de revelação aqui, é dia da expiação. E diz: e vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Presta atenção nisso. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Olha só, aqui está falando do dia da expiação, de uma sequência de eventos que Deus programou lá no livro da lei, que é um dos panos de fundo do Apocalipse. O sumo sacerdote tinha que colocar em ordem as 7 lâmpadas, que no Apocalipse são as 7 igrejas. Jesus colocou em ordem, acendeu os 7 espíritos dele nas suas 7 igrejas. Aí ele vai queimar incenso no altar puro. Ele fez, está aqui no Apocalipse 8, só que ele vai pegar o incensário e vai colocar diante da presença de Deus. Não literalmente, ele está fazendo isso no seu ministério celestial. O que eu estou falando é cruzando aqui o literal, que está lá em Êxodo 30, em outras passagens também, com o espiritual. Todos os eventos ali do livro da lei em relação ao tabernáculo são sombras das coisas futuras, como disse o escritor de Hebreus, como disse Paulo. Então, de fato, aqui no Apocalipse está mostrando que da sombra Deus traz as realidades. Então, se tem um incensário entrando na presença de Deus, é o dia da expiação. E no Apocalipse 11, tocando a última trombeta, vai aparecer a Arca da Aliança, para mostrar que realmente o dia da expiação chegou. E esses 3 pontos configuram o que Deus chama de sacrifícios contínuos, ou sacrifício contínuo, ou sacrifício tardes e manhãs, já que o sacrifício contínuo tinha que ser feito tardes e manhãs. E aqui nós estamos falando do cumprimento da visão de Daniel 8, na profecia das 2.300 tardes e manhãs, aonde tem um carneiro, um bode e um santuário.
apontando para o dia da expiação. E por que que isso tem que ser muito importante para a gente? Porque quando o Cordeiro abriu o sexto selo, veja que ele está falando do final desse sistema. A vinda de Cristo já começa na abertura do sexto selo. Isso não quer dizer que Jesus está vindo no sexto selo. Quer dizer que a informação da vinda de Jesus, Deus quis colocar no sexto selo. Dentro do sexto selo, ele também vai falar que tem pessoas servindo a Deus de dia e de noite diante do trono dele. E isso só pode acontecer depois que todo esse sistema ruir. E depois do arrebatamento da igreja. A igreja não pode ser arrebatada no sexto selo. No sétimo selo, se nós fôssemos levar em conta que Deus, ele não volta no passado, ele não vai para o futuro, ele fala somente o que está contido no sexto selo, o que seria um erro grave de interpretação e de leitura do livro do Apocalipse, nós iríamos entender que Jesus veio no sexto selo, abriu-se o sétimo selo, nós iríamos nos encontrar com esses eventos. Apocalipse 8. E havendo aberto o sétimo selo, bom, Jesus já veio, certo? Já veio, tá rolando as bodas, a igreja já foi arrebatada numa última trombeta, que não era a última do Apocalipse, era uma última que a gente não sabe o que é essa última, não tem contexto. Paulo falou, e só porque ele falou a gente tem que acreditar. E Paulo falou uma coisa que ninguém pode confirmar, é assim que pensam, né? Mas não é assim que a Escritura testemunha. E a profecia continua dizendo: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Para quem conhece o mistério do livro da lei, essa questão de sacrifício contínuo, tardes e manhãs, e está tendo em conta aqui que o Senhor está revelando a profecia das 2.300 tardes e manhãs, sabe que aqui está falando do dia da expiação. E Jesus não pode ter vindo antes do dia da expiação, porque esse é o ministério das festas. A festa das trombetas, o dia da expiação e os tabernáculos não se cumpriram ainda. E por que vocês acham que tem 7 trombetas no livro do Apocalipse? As 7 trombetas servem para acordar o povo de Deus. Quem toca as 7 trombetas são as 2 testemunhas. Por isso que é importante Números 10, entendeu? O ministério das 2 trombetas de prata é referente às 2 testemunhas. As trombetas anunciam o dia da expiação, prepara o povo para o dia da expiação, assim como no livro da lei. E no dia da expiação é onde o evento da Arca da Aliança entra em cena. O dia mais importante para Deus e para o povo, que é o encontro de Deus com o seu povo. Vocês acham que o povo está fazendo o que no mês 7, dia 1, em Israel? Todos tiveram que sair dos seus lares e ir ao encontro do Senhor, mas para preparar todo o povo, toques de trombeta. E todos teriam que voltar no dia 9, para que no dia 10, Deus e o seu povo se encontrassem para o dia da expiação. E depois daquele dia, aí sim, o povo teria 5 dias de intervalo para eles irem justificados para a festa dos tabernáculos. Essa é a sombra das revelações que estão nas festas e que Paulo está explicando no Novo Testamento e que os profetas testemunharam, e só por isso Paulo pôde explicar. Então, como Jesus está vindo, ou melhor, já veio, antes do dia da expiação, que está no Apocalipse 8, então não entra em sincronia. Se eu abandonar o livro da lei, abandonar as palavras dos profetas, eu consigo distorcer as palavras de Paulo, e aí eu prego um outro evangelho. Mas se eu contextualizar tudo, tudo vai entrar em sincronia. Então o Apocalipse 8, aonde mostra a abertura do 7º selo, Deus ele abre o 7º selo, que é aonde Jesus vai vir e aonde o milênio vai ser introduzido. Só que o Senhor volta um pouquinho para dar contexto nas coisas. Ele quer mostrar o que realmente vai pôr as pessoas justificadas dentro da festa dos tabernáculos. São 7 trombetas, o dia da expiação, que está aqui dentro do Apocalipse 8. O Apocalipse 8 está dizendo, olha, fica atento, o 7º selo é o mais profundo. Através da abertura do 7º selo, o Pai revelou para o Filho através de um anjo está mostrando para João, João para 7 igrejas e está mostrando para a gente. Olha aqui a festa das trombetas, olha aqui o dia da expiação. Precisa acontecer essas 2 festas no nosso tempo, para depois a gente entrar no mundo vindouro,
com a festa dos tabernáculos. Está aqui no Apocalipse. E para confirmar isso, vem o Apocalipse 11 e aparece o toque da última trombeta, que vai sincronizar com a abertura do sétimo selo, vai sincronizar com o sétimo dia da criação, com o milênio, com o sábado milenar. O que a gente conclui é que o Criador da revelação, ele configurou tudo em 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. E as informações que estão resumidas dentro do sétimo selo, ele coloca de uma maneira onde ele vai revelar as coisas de maneira coerente. Ele não é obrigado a colocar um evento dentro de um selo e ele ficar preso a esse sistema, onde ele não pode falar coisas que aconteceram antes e nem coisas que vão acontecer depois. O Senhor não é obrigado a, por exemplo, colocar aquelas informações dentro do sexto selo e dizer para si mesmo e para o seu povo: eu não posso falar nada do que aconteceu no quinto selo, no quarto, no terceiro e no primeiro, e também não posso falar nada do que vai acontecer no sétimo. Eu só posso falar coisas que vão acontecer no sexto selo. Porque é assim que muitas pessoas desinformadas, desleais às escrituras, pensam. Dentro de uma programação, de uma narrativa comum, nós fazemos o mesmo. Claro que de maneira limitada, referente às coisas da terra, mas nós fazemos. Nós estamos falando de um ponto, nós avançamos para falar de outro, coisas que não aconteceram ainda, mas a gente já conecta com as coisas que estão acontecendo agora e fazemos até uma alusão no passado. Só Deus que não pode fazer isso? Se isso fosse um tipo de lei, de regra, em que Deus criou não sei porquê e que ele não pudesse quebrar, ele teria que manter isso dentro do livro do Apocalipse inteiro. Sustentar a própria lei que ele não pode quebrar, ele não pode voltar e nem avançar. Mas ele não age assim no livro inteiro e até mesmo nas palavras dos profetas. Deus, que é sábio, ele quis mostrar que 7 trombetas estavam escondidas dentro do sétimo selo. Mas quando abre-se o sétimo selo, tudo o que não dava para entender acaba sendo compreendido. Por isso que é o mais revelador. Você vai entender que na abertura do sétimo selo, nos eventos literais, as trombetas já estavam sendo tocadas. Por exemplo, no sexto selo, a 7ª trombeta tocou. Só que nós não sabemos disso até que abre-se o sétimo selo e revela isso pra gente. E isso muda tudo, fica tudo mais coerente e revelador. Deus não está dizendo: olha, presta atenção, só na abertura do sétimo selo que vão começar a tocar as trombetas. Pelo contrário, Deus está falando: presta atenção, no sétimo selo eu já estou revelando que trombetas já foram tocadas. Eu estou falando detalhes de eventos que eu falei resumidamente nos selos anteriores. O sétimo selo é tão profundo que eu estou acrescentando detalhes sobre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e principalmente o sexto selo. Enfim, até aqui então eu quis dar mais informações sobre o livro selado de 7 selos, porque ele é muito profundo e muito mais profundo do que isso que eu estou falando. Agora, como eu disse que os 4 cavalos sempre serão um gancho para voltar no ponto, vamos voltar nos 4 cavaleiros e vamos continuar a meditar sobre o ponto. Indo e voltando. Os 4 cavaleiros são 4 selos conectados aos 3 selos, então tem selos, trombetas, livros, tem tudo, então dá para falar de tudo um pouco. Dessa vez, nesse estudo aqui, indo e voltando, não dá para terminar um ponto e depois ir para outro. Como esse estudo ele foi feito de maneira diferente e não tão programado, eu não tenho nem desenho aqui comigo, então eu estou indo e voltando muitas vezes. Numa próxima oportunidade, que eu acredito que vai ser na lousa, aí nós vamos ir e voltar, mas vai ser poucas vezes, vai ficar mais organizado. Então vai prestando atenção. Então olha só, que desenho magnífico dentro de um livro, aonde 4 dos 7 selos são cavalos. Então esses cavalos não podem ter origem no Apocalipse somente. E de fato você vai ler Zacarias e você encontra basicamente os mesmos cavalos em Zacarias. Vai ter alterações de cores, mas isso não é para dizer que não é a mesma coisa, ou seja, que são eventos aleatórios. Poxa, são cavalos cavalgando na terra e tem a ver com pregação do evangelho, tem a ver com guerra, tem a ver com fome, tem a ver com tudo. E ainda mais no contexto em que Deus está falando. Enoque já pregava o evangelho, para vocês terem uma ideia. Adão já pregava uma espécie de evangelho, não era o evangelho com tudo que Deus poderia anunciar, mas
Adão tinha algo para falar para os homens. E depois Enoque recebeu tanta revelação que ele falou tudo para uma geração. Depois de Enoque veio Moisés. Então, quer dizer, antes disso, tinha até Abraão, onde Paulo falou que o evangelho já foi pré-anunciado a Abraão. Depois vem Moisés. E aí então você vê, o evangelho está sendo pregado e rejeitado. Então já tem cavalos cavalgando desde aquele tempo. E esse padrão ele é estabelecido, revelado aqui em Zacarias. Então olha como vai ficar fácil de entender o contexto, que ele tem paralelos. O contexto de Zacarias tem um paralelo semelhante com o que está acontecendo lá no tempo da ressurreição de Jesus e o que vai acontecer no fim. São 3 pontos onde você entende a história. Vou ler só um pedacinho aqui para ficar fácil de explicar. Zacarias 1, verso 7. No 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Um homem montado num cavalo vermelho. Bom, tem um paralelo com o Apocalipse, e se a gente interpreta que o cavalo branco é o anticristo, o cavalo vermelho é a consequência do seu reino, certo? Mas olha aqui. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achava cavalos vermelhos, baios e brancos. Então não são as mesmas cores, exatamente as mesmas cores, e também são vários cavalos. São 4 grupos de vários cavalos. Isso não vai alterar a revelação do Apocalipse, porque lá no Apocalipse o Senhor ele está minimizando o número de cavalos e colocando um padrão nas cores, porque ele vai ampliar a revelação. Porque até as cores dos cavalos, por um ponto de vista, o Senhor vai falar da história da igreja, por outro ponto de vista, o Senhor vai falar de coisas que a gente já entende no ato, né? Vermelho, sangue, preto, fome, e a cor esverdeada, a morte. Os filmes até usam a cor esverdeada, meio amarelada, de cor de morte, né? Um espírito maligno, ele é sempre esverdeado, porque o mundo também tem essa percepção. Mas também vai falar de cores de bandeiras de países do Oriente Médio. Então o Senhor é poderoso para revelar várias coisas através de uma profecia. E elas não vão se contradizer, elas vão conversar entre si. Depende do ponto de vista onde Deus te leva para você ver a profecia. Isso que é incrível. Isso deixa a profecia mais robusta e dinâmica. Então, por exemplo, quando vai falar da história da igreja, o branco vai ser realmente aquele que saiu vencendo e para vencer. Cristo ainda não é vencedor. Ele não foi proclamado rei em toda a terra. Quer dizer, ele venceu na cruz, mas ele tinha trabalhos para fazer ainda. Ele tinha que assumir o seu reino, como está lá no toque da última trombeta. Os 24 anciãos dão esse testemunho, que o Senhor agora vai assumir o seu poder e o seu reino. Então ali ele se torna vencedor. É errado pensar, Jesus se tornou vencedor só depois de 2000 anos, demorar 2000 anos para o filho se tornar vencedor? Não faz sentido, porque para a gente são 2000 anos, mas para Cristo era o 3º dia. Ele subiu aos céus e na perspectiva dele, ele contou 1, 2, no 3º dia ele é vencedor. Ora, o que tem de mais nisso? Se isso fosse um escândalo, também seria o escândalo o que está dito no toque da última trombeta. Assumiste o teu poder e passaste a reinar. Jesus ficou 2000 anos sem poder? Não, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Mas chega um tempo determinado em que ele assume esse poder, passa a reinar e todas as nações reconhecem isso. E já começou pelos 24 anciãos, que fala grandes coisas a respeito da igreja, das 12 tribos celestes e terrestres, conforme eu já ensinei em outros estudos. Eles já reconheceram isso e tiraram suas coroas de ouro e depositaram diante do trono, para mostrar agora o reino é de Cristo e do seu Messias. Antes eles estavam ali, junto com os anjos, junto com os arcanjos, dominando a terra,
Porque lá em Daniel 4 tem o testemunho de que o céu domina. Eles se tornaram vencedores. Aqueles 24 anciãos foram provados, assim como qualquer outro anjo, arcanjo, querubim, todos foram provados. Foram provados quando? Na rebelião de um dos querubins do céu. Aqueles seres que estão mais próximos de Jesus, mais próximos até dos 24 anciãos, até mais próximo do que os próprios 24 anciãos, porque os querubins estão rodeando o trono. Os 24 anciãos estão em volta do trono também, mas entre os 24 anciãos e Jesus tem os querubins, ou seja, eles estão mais próximos. Deus está revelando essa questão de mais distante e mais próximos. Os anjos todos estão em volta do trono. E depois dos anjos? Deve ter classificações, é claro. Depois dos anjos tem os 24 anciãos. E depois dos 24 anciãos, o próprio Senhor, que na verdade nem está tudo em alinhamento. O Senhor está sobre os 24 anciãos. Ou seja, o Senhor está mais sublime do que tudo, até mesmo do que todos os céus, como diz o escritor de Hebreus. Esse é o cenário celestial real, se nós fôssemos olhar certinho, olhando para Apocalipse, para Ezequiel, para Isaías, para o testemunho dos profetas. Agora que eu usei todos esses exemplos, concluindo aquela parte que eu disse sobre o cavalo branco do Apocalipse 6 e o cavalo branco do Apocalipse 19. Não são contrastes. Na verdade, é uma continuação do ministério de Cristo e da Igreja. Esse é um daqueles enigmas que você vê que não foi criado pela religião, não foi pensado, contabilizado por homens, no sentido de que homens criaram o pré-tribulacionismo e o MIDI para combater contra o pós-tribulacionismo. Não foi no sentido de homens criarem um milênio espiritual. Ou seja, Deus não falou nada disso, Deus não colocou isso criado pelas Escrituras para provar o nosso coração. Mas a questão do cavalo branco, você vê que é enigmático. Você vê que o Senhor realmente colocou ali uma questão, como se o Senhor tivesse planejado e pensado. Aqui eles vão ficar em dúvida se é o anticristo ou se sou eu. Porque vai haver uma certa semelhança no ministério do anticristo. Quando ele iniciar a última semana, ele vai trazer uma mensagem de paz, pelo menos para o seu reino. Só que eles têm que entender que as duas testemunhas também iniciam uma mensagem de paz no início da semana. Ao passo que elas, ao meu comando, saem vencendo e para vencer. Mas o anticristo não sai vencendo e para vencer. Eles vão ver um cavalo vencedor no Apocalipse 19 e atrás desse cavalo vencedor e do seu cavaleiro, um exército de cavalos, de vencedores. O Apocalipse 19 está explicando que é a própria igreja e eles vão ter que entrar em uma conclusão. Ou esse cavalo é uma extensão do cavalo 6, ou esse cavalo é um contraste do cavalo 6. E pela lógica das escrituras, sem abandonar contextos, o cavalo do Apocalipse 19, de fato, faz muito mais sentido ser Cristo como vencedor. E a igreja, as suas testemunhas, vencedores atrás do vencedor. O líder está na frente. Agora sim, comandando o seu exército para fazer guerra contra aqueles que mataram os santos e que destruíram a terra. Porque no Apocalipse 11, a partir do verso 15, quando toca a última trombeta, chegou o tempo de destruir aqueles que destroem a terra. Então, vocês sabem muito bem como os homens destroem a terra. Através da energia industrial, da tecnologia, da inteligência artificial, de guerras, de armas nucleares. Por isso que o Senhor vai pôr um fim nesse sistema e Ele está usando a sua igreja para isso. E o Apocalipse 19 só acontece após o evento da sétima trombeta. E assim você vê o Apocalipse por camadas. Ele explicando uma coisa, às vezes volta no tempo, às vezes se adianta no tempo, mas o livro todo é assim, vai revelando camadas sobre camadas. Por exemplo, o livro selado de 7 selos é um resumão. Então, tudo que foi falado resumidamente dentro dos 7 selos, principalmente ali dentro dos primeiros selos, selo 1, 2, 3 e 4, que são 4 cavaleiros, Deus vai acrescentar através de trombetas. E tudo que foi falado através de trombetas
Deus vai acrescentar lá no Apocalipse, capítulos 11, 12 e 13. O que acontece na abertura do sexto, do quinto, do sexto e do sétimo selo, o que acontece no tocar da sexta, da sétima trombeta. Vamos colocar as três últimas como os três ais. Esses detalhes estão ali no Apocalipse, capítulos 11, 12 e 13. E aí os capítulos 14, 15 e 16 adicionam mais detalhes ainda porque entram com as taças. E assim o Apocalipse vai sendo revelado por camadas. E lembra, eu estou atento no estudo, eu parei a leitura no verso 9, vamos continuar no verso 9. E aí você vai entendendo toda essa conta. São peças de quebra-cabeça que vão se encaixando e formando ilhas, e depois você vai ver de longe que as ilhas estão formadas. Por enquanto, pode parecer um pouco confuso, porque nós estamos montando o quebra-cabeça. Depois, você vai perceber isso, você vai olhar para a mesa e vai perceber que tem várias ilhas montadas e desconectadas. Elas estão desconectadas porque ainda estarão faltando peça, mas você vai ver alguma coisa ali fazendo sentido. Você vai perceber e falar, olha, tem algo aqui. Já tem planos, já tem ilhas. Eu estou vendo praticamente os continentes. Agora falta a junção das coisas. E aí as peças que estão faltando, elas vão ficar mais visíveis na mesa, já que as ilhas se formaram. Sobraram menos peças. Agora fica fácil encaixar as peças que vão conectar as ilhas. Então, vamos continuar lá em Zacarias no verso 9. No final do estudo, você olha o quebra-cabeça e veja se ele não está montado. Então perguntei, meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse, veja, o homem que está entre as murteiras está no cavalo vermelho, e esse é o anjo do Senhor no contexto. São os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murteiras, e disseram, nós já percorremos a terra. Os cavalos falando com o Senhor. E a terra agora está repousada e tranquila. Olha só, aqui está a revelação. O ápice da revelação para você entender o que está acontecendo no Apocalipse 6. Então o anjo do Senhor respondeu, ó Senhor dos exércitos, até quando terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais está indignado faz 70 anos? Então aqui já era o final dos 70 anos de cativeiro, que vai fazer também uma linha reta até o final da 70ª semana. E pegando, claro, o início da última semana, que é onde esses cavalos vão cavalgar pela última vez. Não é a primeira, mas será a última. Respondeu o Senhor com palavras boas, consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado. Elas agravaram o mal. Deus diz que ele estava um pouco indignado com as nações, mas elas agravaram o mal. Por que elas agravaram o mal? Porque Deus estava irado com a sua própria casa, com o seu próprio povo. Só que aí eles foram e destruíram o santuário e começaram a se ensoberbecer. E começaram a ficar tranquilos, a terra toda estava calada diante do Império Babilônico, e Deus agora ele quer castigar a Babilônia, o que vai servir de recado para a grande Babilônia no final, e para o povo de Deus que vai estar sendo destruído. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos. O cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades, no plural, está falando de cidade mesmo. Aqui o Senhor está tratando de dois assuntos, a casa espiritual dele e a casa literal em Jerusalém. As minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Ou seja, não é tudo aqui a casa de Deus espiritual e não é tudo também o templo de Ezequiel e casa literal. O Senhor está tratando do literal e do espiritual juntos, como nós sabemos. Porque aqui já foi dada a ordem, o decreto, por Ciro, Dario e Artaxerxes, para edificar o templo. E quando
essa ordem é dada, começa a se contar as 70 semanas. No final das 70 semanas, tem que haver fim de pecados, o cessar da transgressão, o expiar da iniquidade e justiça eterna. E aí sela a visão, sela a profecia e o Santo dos Santos é ungido. Esse Santo dos Santos está falando de Cristo e a igreja. Ou seja, a profecia das 70 semanas começa com um decreto literal, com uma casa sendo edificada literalmente, mas ela vai convergir para o espiritual, principalmente quando acontece a pausa na semana 69, para a entrada dos gentios, e depois a ligação para finalizar as 70 semanas. E no final dela, a casa de Deus, ou seja, o corpo de Cristo vai estar edificado, mas Deus ainda escolheu Jerusalém. Não é a do alto não precisa de reforma, não tem um momento de rejeição dela, o Senhor não está edificando a Jerusalém do alto, mas o Senhor está edificando o seu corpo e ele escolhe ainda Jerusalém da terra. E para a gente saber que vai haver um templo na Jerusalém da terra e que esse templo não vai alterar em nada que nós somos o corpo de Cristo, é só olhar para o momento agora. O Senhor tem um santuário no céu e não altera em nada que nós somos o santuário de Deus na terra. Então aqui a conta ela está nos induzindo a olhar para Daniel, a olhar para vários pontos da profecia, certo? Agora o que é interessante, o anjo do Senhor está no cavalo vermelho e o cavalo vermelho traz espada. E a espada traz guerra. Isso significa que o terceiro céu domina. Lá em Daniel, capítulo 4, foi dito para Nabucodonosor que ele iria virar bicho por 7 dias, até ele reconhecer que o céu domina. Ou seja, é o tempo do reino celestial. Os anjos eleitos, eles praticamente estão reinando. Só que é um período de reino desses anjos, onde eles estão combatendo o mal. Eles estão lutando para desfazer todo o mal dessa terra, junto com Cristo. E vai chegar um momento em que eles vão se tornar vencedores também. Eles já se tornaram vencedores do engano de Satanás, mas agora o que Satanás faz na terra tem que ser removido, e esses anjos trabalham. Por isso que o céu domina. Isso está registrado em Daniel 4, aonde Nabucodonosor olhou para a Babilônia e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para minha glória? Veja, a expressão grande Babilônia saiu em Daniel 4. E lá em Daniel 3 foi dito que Deus revela mistérios. Então você tem mistério, a grande Babilônia, que está lá no Apocalipse 17. Tá vendo como as coisas se repetem? Eu vou finalizar a parte 1 do estudo, porque ela já está muito grande, aqui nesse ponto. Clica no link que vai aparecer na tela final ou no comentário fixo, que você vai ser direcionado diretamente para a parte 2. Continuação direta, pegando os 4 cavalos como gancho, e eu vou explicar um pouco mais sobre o contexto de Zacarias e Ageu e a reedificação da casa de Deus, porque é nesse contexto que os cavalos cavalgaram e estavam cavalgando e apareceram pela primeira vez na revelação bíblica.